Você precisa assistir esse vídeo completo e descobrir quais são os 7 erros que precisam acabar agora nos seus stories. O seu engajamento nos stories pode estar completamente sendo afetado por um desses 7 erros. Então assiste até o final, não perde nenhum, porque eu tenho certeza que algum desses pode estar afetando o seu engajamento e a quantidade de visualizações. Olha só. Eu sou a Maria, faço parte do time de conteúdo do Meu Social Post, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vim te contar 7 erros que você pode estar cometendo nos seus stories e isso está afetando o seu engajamento. Tenho certeza que você pelo menos uma vez já pesquisou como melhorar as visualizações, como ter mais engajamento nos stories, como ter mais respostas e esse vídeo vai te ajudar, porque você pode estar cometendo um desses erros e ele está te atrapalhando completamente. Vamos lá descobrir quais são? O primeiro erro é não legendar os seus stories ou não colocar ali no texto um resumo daquilo que você está falando. E o que acontece? Você posta um vídeo falando, geralmente uma sequência muito grande, que não, a pessoa, por exemplo, se ela não tiver como ouvir o seu story, ela não vai entender nada do que você está falando. Então, automaticamente, ela vai passar o seu story para de outra pessoa e vai perder aquele conteúdo que você está compartilhando. O que você precisa pensar? São 2 cenários muito importantes. Primeiro é na acessibilidade e pensar em pessoas que têm a capacidade de audição reduzida, tá? Então, é muito importante que você esteja atento para isso e legende, traga esse texto para que eles tenham entendimento e consigam acompanhar também o seu conteúdo. E o segundo ponto é a própria pessoa que está ali no meio do dia dela, às vezes está em uma reunião, às vezes está no meio do trabalho e não pode ouvir com áudio. Ou às vezes está até sem fone de ouvido e não quer incomodar outras pessoas que estão perto. Então ela assiste sem o áudio, mas ela quer ver o seu conteúdo e quer ver o que você está falando. Então legendar ou colocar um resuminho ali de texto é extremamente importante para você manter a conexão com aquela pessoa. Assim ela vai poder acompanhar os seus stories e não vai perder nenhuma informação. Já pensou nisso? Eu já vi muita gente cometer esse erro de não legendar ou não colocar um texto e aí fica meio perdido, você não sabe o que a pessoa está falando se você não estiver ouvindo. Então pensa nisso que eu tenho certeza que já vai melhorar um pouco o seu engajamento. O segundo erro, que também é muito fácil de cometer, é postar nos stories de uma forma muito sem começo, meio e fim, sem construir uma narrativa. Isso é extremamente complicado. Vou te dar um cenário para você entender. Aquela pessoa que aparece nos stories de manhã, dá um bom dia, some, depois aparece com outra coisa, fazendo uma foto sem contexto, sem nada, sem explicar nada, e depois já aparece à noite postando seu jantar. E não tem uma continuidade, não explica, por exemplo, não gera uma contextualização, não traz alguma informação, não traz um conteúdo, tá? Esse tipo de dinâmica nos stories é muito complicado porque não gera a necessidade das pessoas consumirem os seus stories. Por isso que a gente fala muito sobre trazer caixinha de perguntas, trazer narrativas, trazer conversas mesmo com seu seguidor, trazer às vezes temas que você pode conversar, não necessariamente apenas a sua rotina. Trazer rotina, trazer bastidores é muito importante sim, mas você precisa sempre estar construindo narrativas com isso. Assim as pessoas também vão poder assistir todos os seus stories em sequência, porque é muito comum que várias pessoas assistam o primeiro stories e aí vão meio que cansando, sabe? Vão abandonando o seu story à medida que vai passando. E quando a gente vê muitos pontinhos, às vezes a gente fica meio preguiçoso, né? Então olha só, fica atento a essa dica, constrói uma narrativa de começo, meio e fim. Você até pode postar a sua rotina, pode estar ali inserindo até coisas diferentes entre si, mas lembra de sempre trazer um contexto, sempre trazer uma informação, sempre trazer algo que é relevante, para o seu seguidor não ter a sensação de que ele está só vendo mais um story, certo? O terceiro erro é não usar as ferramentas dos stories. Esse daqui é difícil, porque muita gente não sabe como usar todas aquelas ferramentas. Então a gente tem caixinha de perguntas, enquetes, testes, termômetro, tem muita coisa lá para ser usada. E o que acontece? Quando você usa uma ferramenta daquelas e uma pessoa interage com você, o Instagram entende que esse conteúdo é muito relevante, então ele começa a entregar para mais pessoas, tá? Então foca nisso, às vezes de repente vale a pena você usar várias ferramentas no mesmo dia, lembrando sempre de manter o contexto e manter a conexão com aquilo que o seu seguidor quer, tá? Não vai ficar fazendo aquelas enquetes aleatórias durante o dia de manhã, perguntando coisas que não tem nada a ver com o seu nicho, porque não vai ser interessante para o seu seguidor. Então pense em maneiras estratégicas de usar, mas sempre usa. Se você gostar de usar todos os dias, ele vai sempre estar ali dando esse boost no seu engajamento. O quarto e o quinto erro nos stories estão meio que conectados, porque o quarto é não ter constância nos stories. Da mesma forma que é importante você ter constância no feed, é importante que você tenha nos stories também. Afinal, os stories também funcionam com aquele mesmo algoritmo de relevância. Então, se as pessoas deixam de assistir os seus stories ou não te veem com frequência lá, não querem ver aquilo que você entrega, consequentemente você vai tendo seu alcance diminuído cada vez mais.
tá? Então pensa nisso, uma constância é sempre importante. Maria, quantos stories eu devo postar por dia? Isso é muito relativo, depende do seu cliente, depende dos horários que você está postando também, né? E do conteúdo que você está levando. Então faz testes. O que eu sugiro você fazer? Posta de manhã, metade do dia, ali na hora do almoço, né, ou à tarde, e à noite, para você avaliar o momento em que mais cresce as visualizações, tá? Porque lembrando que o Stories fica disponível por 24 horas. E o quinto erro que muita gente comete, que tem a ver com essa constância, é aparecer, pedir respostas, pedir interações e depois sumir. Já vi muito isso acontecer. Às vezes abre a caixinha de perguntas, um monte de gente responde e a pessoa nem responde, nem dá sinal depois, nem liga, nem manda uma mensagem. Então isso acaba desgastando sua audiência, acaba minando seu relacionamento com as pessoas que te seguem, tá? Lembra sempre se você pediu sugestão de algo, pediu recomendação, pediu perguntas na caixinha e as pessoas interagiram com você, pensa em uma forma de gerar essa reciprocidade, para realmente não acabar desgastando a relação que vocês estão começando a construir ali nas redes sociais. Um outro erro que você pode estar cometendo, e esse eu acho que é um dos mais fáceis de cometer se você não estiver atento, é não respeitar as margens dos stories. Como assim as margens? Postar algo muito em cima, ou muito embaixo, ou muito dos lados. E aí as pessoas não conseguem ler ou não conseguem clicar para participar. De repente das suas enquetes, dos seus botões, não conseguem clicar nos seus links, tá? Então lembra sempre de estar atento às margens. Se você conseguir, quanto mais no centro, melhor. Tá? Quanto mais centralizado o texto, melhor. Então agora que você já sabe que é muito importante ficar atento às margens, presta atenção. Muito cuidado para não colocar nada muito em cima, muito embaixo, onde fica aquele campo das respostas, tá? Ou dos lados. Dos lados, especialmente se for o clicável, tá? Às vezes você quer colocar uma enquete, coloca muito pro lado e quando a pessoa vai clicar, ela acaba passando seu story. Então isso vai prejudicar o seu engajamento. Foca sempre em centralizar. Quanto mais no centro do story, melhor e mais fácil da pessoa interagir, certo? O sétimo e último erro que muita gente comete é um erro que é até difícil de não cometer, mas é o erro de fazer muitos reposts. Sabe quando tem aquele dia, geralmente, que muita gente te mencionou nos stories e aí você quer compartilhar todos, quer repostar todos? Isso acaba gerando muitos stories e todos no mesmo jeito, né? Todos na mesma lógica de repost. Então a pessoa que está assistindo, geralmente ela acaba saindo dos seus stories e não acompanha todos. Qual é a minha sugestão, tá? Usa essa ferramenta com muita estratégia. Pensa nas pessoas que são mais relevantes para o seu nicho, pensa ali na prova social que você pode estar gerando. Então escolhe, faz ali uma curadoria dos stories que você vai repostar. Maria, será que isso não vai gerar um clima chato? Pode ser que gere, tá? Mas você pode balancear aí. Não precisa, por exemplo, deixar de postar 2 stories. Faz ali uma média, meio a meio, ou de repente compartilha 1 ou 2 stories, tá? Que sejam mais relevantes para a sua audiência, que sejam de pessoas, de repente, que são de nichos parecidos com os seus, que são seus amigos mais próximos, amigos de mercado, tá? Então pensa de maneira estratégica para não sair compartilhando todos os stories e gerar aquele monte de pontinho que às vezes acaba desmotivando a pessoa a continuar. Pode ser que gere um climinha tenso? Pode. Mas pensa só, você vai pelo menos estar ali balanceando o engajamento nos seus stories. Fechado? Esses foram 7 erros que você talvez esteja cometendo nos seus stories e que você precisa parar agora, certo? Agora que você já sabe os 7 erros, deixa aqui nos comentários qual ou quais desses você comete com muita frequência e a partir de hoje vai parar de cometer. Porque eu tenho certeza que pelo menos um você pode me dizer que já fez alguma vez, certo? Se você não é inscrito nesse canal, clica no botão de inscrever-se, deixa o seu like nesse vídeo, não esquece de acompanhar os próximos conteúdos e lembra que o meu Social Post é um aplicativo que otimiza seu tempo e facilita a sua produção de conteúdo, te entregando várias postagens prontas e profissionais para potencializar o seu perfil e a sua autoridade no digital. Fechado? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.